Sexta-feira, 17 de março de 2023, e infelizmente Natal e o Rio Grande do Norte continuam em chamas diante da incompetência, do desgoverno da senhora Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destacando-se nisso o ministro da Justiça, Flávio Dino. Este é o principal assunto do dia. Eu também vou tratar da ida do Flávio Dino, citado aí a maré, do vexame de Lewandowski no Supremo e das conversas em que Valdemar Costa Neto, presidente do partido Bolsonaro que disputou a eleição, confessa a todo mundo que a grande surpresa positiva do governo Lula é o ministro Fernando Haddad. É mesmo, hein? Agora, tem muito ministro ruim, agora é difícil dizer que qualquer um deles seja uma surpresa. O Haddad é uma boa surpresa, vamos comemorar. Eu comemoro também a sua presença aqui, me prestigiando, comentando os comentários, levando para as suas redes sociais, e peço que mande que sugira aos seus amigos que façam o mesmo. Bom, Natal continua em chamas, o Rio Grande do Norte também, Mossoró, mais 30 cidades no mínimo, 30 municípios, a Paraíba sob ameaça, o Ceará sob ameaça, o Nordeste sob ameaça. As revelações que são feitas são estapafúrdias. Houve uma rebelião muito violenta no presídio de Natal e foi feito um acordo para melhoria de condições. E todos os especialistas em segurança pública no Brasil concluem que a prisão de Natal continua sendo uma das piores do mundo, do Brasil e do mundo, né? Ou seja, nada foi feito, os acordos não foram cumpridos e a autoridade não existe. Quem está mandando ali é o crime. O crime fechou as escolas, o crime fechou as universidades, o comércio, as linhas de ônibus não circulam. É um inferno, um inferno. Nesta sexta-feira eu estou publicando na revista Cruzoé e no site do Antagonista um artigo exatamente chamando de diabólico inferno no Nordeste do Brasil, em referência a esse episódio. Essa é uma espécie de paródia pelo avesso do título do poema famoso de Dante Alighieri, que transformou o idioma toscano, né, da Toscana, na língua italiana de alta excelência literária, com a sua obra Divina Comédia. Nós temos uma Divina Comédia pelo avesso, né? O Diabólico Inferno. Em Natal, que é uma das maiores... Natal é uma cidade conduzida pelos Reis Magos, que viajaram pelo deserto para ir saudar o menino Jesus. É uma festa de alegria, festa que comemora o aniversário de Jesus, e no entanto Natal está sendo o cenário dessa tristeza, dessa tragédia. A dona Fátima Bezerra é uma nulidade, sofre de uma catalepsia diante desses fatos, ela não age, ela fica só prometendo que vai tudo melhorar, e sem dizer por quê. E todo dia recebe uma promessa de que o governo federal vai mandar 100 membros da Guarda Nacional para pôr fim à desordem. 100 membros da Guarda Nacional. Olha, é o seguinte, o Rio Grande do Norte tem 6.000 PMs. O que é que 100 caras de fora, de outras PMs, vão fazer para fazer aquilo que tá certo que tem, sei lá, quase 1.000 deles empregados tomando conta de coisas que não tem nada a ver com segurança, né? Mas mesmo assim, o que é que 100 membros da Guarda Nacional podem fazer para evitar isso? Eu não vou nem continuar falando assim, que fica parecendo que eu estou fazendo uma gozação, né? Na verdade, a coisa está... Olha,
O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, bolsonarista, ligado ao Temer, foi lá para o litoral norte de São Paulo e pôs o pé na lama. A senhora Fatinha Bezerra fugiu para Brasília quando o seu estado, o comércio fechava, parava as atividades, as pessoas assustadas, e ela fugiu para Brasília e fica passando palavras de conforto, né, como se fosse uma tuiteira de coisa de autoajuda. Oh, professora, não faça isso, pelo amor de Deus, né? Aliás, falando de Flávio Dino, que deu essa solução genial, né, de mandar primeiro 100, depois mais 100 soldados da Guarda Nacional para resolver o problema do Rio Grande do Norte. O Flávio Dino, eu vi um vídeo aqui em que aparece o Flávio Dino descendo de um carro sem segurança nenhuma, na favela da Maré. Como se sabe, 50% do território do Rio de Janeiro é dominado pelo crime, né? Seja por milícias, seja por tráfico de drogas. E como disse o coronel José Vicente da Silva Filho, que foi secretário de Segurança Pública Federal, né, e que me deu a honra de comparecer ao Neumann entrevista que eu vou fazer circular neste canal no sábado, desculpe, no sábado 18, mais conhecido como amanhã, como dizia o padre Anacleto, amanhã que é hoje. Pois a polícia só entra na Maré com camburão, aí o ministro da Justiça entra, parecendo que está tudo legal. O mundo sabe, que ninguém que seja ingênuo ao ponto de acreditar que ele está ali sem ter combinado, não com os russos, mas com os chefões do crime, né? Ou ele é um milagreiro que consegue, de repente, um homem de uma coragem extraordinária, que não usou nenhum segurança para desfilar no Complexo da Maré, né? Temos agora o ministro, às vésperas de ir para a compulsória de 75 anos, que ele conseguiu através da PEC da Bengala, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, provoca outro vexame de consequências estúpidas e estupendas, né? Ele é relator de um processo que autoriza o preenchimento de cargos estatais por políticos. Esse processo evidentemente, um processo que foi movido contra, né? E ele interrompeu esse processo, na qualidade de relator, para dar uma decisão garantindo que, sim, as estatais, o governo pode contratar para as estatais políticos, por que não, né? Vocês lembram que ele presidiu a sessão do Congresso Nacional que julgou o impeachment de Dilma e rasurou a Constituição que ele é obrigado a guardar para permitir que Dilma assumisse um cargo. Foi usado na época a comparação, né, para diminuição de merendeira de escola, né? A Dilma disputou uma eleição para o Senado em Minas, seu estado natal, e levou uma surra homérica, ficou lá naquilo que a gente chama na gíria política, no rabo da gata, na contagem dos votos, mas não interessa, o Lula acaba de nomeá-la para o Banco dos BRICS, onde ela vai ganhar quase 300 mil reais para assumir esse posto, sem ter nunca dirigido um banco, você tem nunca praticado a sua profissão de economista, que apenas tem dele um diploma, né? O ministro André Mendonça pediu vistas porque o Ricardo Lewandowski está para sair do Supremo. Então ele tem esperança de que na substituição, o substituto, o ministro que entrar no seu lugar, pudesse rever a posição do Lewandowski. O Lewandowski passou a perna nele e furou o instituto do visto. Eu sou contra esse negócio de pedir vista para ganhar tempo e já critiquei muito aqui e continuo criticando. Agora, esse episódio aí é um episódio grotesco, é um episódio farsesco, é uma farsa, né? E que os chefões partidários estão aí torcendo para o Lewandowski ganhar. Agora, não tem jeito da decisão perder e do André Mendonça ganhar,
porque o substituto vai ser o Zanin, advogado. Aliás, o advogado de Lula não é o Zanin, é o sogro dele, Roberto Teixeira. Mas o Zanin é que vai representar o Roberto Teixeira, inclusive lá no Supremo. E não vai ser o Roberto Zanin que vai mudar a decisão de escória, né, do seu Lewandowski, né? Tem uma palavrinha, né, em inglês que define isso, é disgusting. Ou seja, é nojento. Tudo é nojento nesse episódio, né? Olha, meu amigo, por falar em disgusting, em nojento, em novo depoimento da Polícia Civil, na quinta-feira passada, a esposa do professor Diogo Viola de Nadai, apontado como mandante do assassinato da engenheira Letícia Peixoto, grávida de 8 meses, e do filho de ambos, Hugo, que faltava um mês para nascer, relatou estar arrasada como todos e totalmente abalada emocionalmente como o caso, manifestando o desejo de separar de vez do marido. Ele, na verdade, o doutor Diogo, além de assassino, era bígamo. Ele não vivia mais com a mulher, vivia com a Letícia, e eles estão separados. Ele, a senhora, a esposa oficial dele, afirmou que, apesar de casada no papel com ele, estão separados desde 2019. E a causa do crime é muito sórdida, né? Pediu 16 mil reais a Letícia, que é de uma família abastada, achou melhor não dar, aí ele mandou matar, quer dizer, não teve, mandou matar, contratou pistoleiros de aluguel para matá-la. Espero que ele seja punido com muito rigor, e não apenas com a separação da mulher com quem ele era casado, e que mostrou, tem vergonha na cara e vai pedir a separação. Vamos ver, vamos seguir o caso. Em conversas pessoais sobre o desempenho do governo Lula, o presidente do PL, o partido que lançou Bolsonaro à presidência da República, o Valdemar Costa Neto, o boy, lá de Mogi das Cruzes, não titubeia quando é questionado sobre o melhor ministro da atual gestão. Segundo a Bela Megali, no jornal O Globo, o chefe da pasta da Fazenda, o Fernando Haddad, é o seu predileto do primeiro escalão do Lula. Valdemar diz, aliados, que Haddad tem tido uma conduta técnica e íntegra, participando da ala realista, e é pragmática no governo petista. Bom, tido como um eventual sucessor do Lula numa disputa presidencial, eu duvido muito, porque eu acho que se o Lula sobreviver e o Alckmin não assumir, o candidato à reeleição é ele. E se não for ele, deve ser a Janja, né? A Janja é a bola da vez, né? Muitos são candidatos piores, mas nenhum pode ser chamado de surpresa, né? Tem muito ministro ruim no governo do Lula, mas nenhum é surpreendente. Todos são ruins e todo mundo esperava que fossem ruins mesmo. O Tribunal Penal Internacional anunciou nesta sexta-feira, 17, que emitiu um mandado de prisão contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por crimes de guerra por causa de seu suposto envolvimento em sequestros e deportação de crianças em partes da Ucrânia ocupadas pela Rússia durante a guerra. Tudo isso é simbólico, é irreal, não tem o menor sentido. Esse tribunal de Haia é ridículo, né? O Guga Chakra escreveu no Globo que no poder Putin não será preso. Isso aí é aquilo que se chama na gíria engana trouxa. Quem não engana trouxa é o Dr. Joaquim Falcão, professor da Fundação Getúlio Vargas, escritor, especialista em educação, concurso no exterior. O Joaquim Falcão deu uma entrevista na série Neumann Entrevista, aqui desse nosso canal, em que ele disse que nessa disputa do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, tudo indica que, sendo ignorante como o Bolsonaro ele não tem a notícia de que o Alexandre de Moraes é professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, e é autor de um manual de 700 mil exemplares, presentes, segundo o Dr. Joaquim Falcão, em todos os escritórios de direito do Brasil. Ou seja, não era um adversário para o Bolsonaro enfrentar com a sua notória falta de inteligência, né? Agora, além da força política, ele descobriu que o Alexandre também é muito hábil como espadachim jurídico na defesa de suas ideias, na definição, muito abalizada, muito autorizada,
do professor Joaquim Falcão. Bom, já que eu falei no Joaquim Falcão, vou falar também nos Dois Dedos de Prosa, né? Dois Dedos de Prosa dessa semana, publicado desde domingo, dia 12, né? Com Rui Castro, que entrou na Academia Brasileira de Letras, tomou posse no dia 3 de março, e conta na entrevista que me deu um caso famoso de Nelson Rodrigues, fora do casamento com a Elza, que ele conheceu quando era telefonista, se eu não me engano, do Globo mesmo, com Nonoca Bruno, a mãe de Nicete Bruno, a sogra de Paulo Goulart. E esse caso foi confirmado pelos filhos de Nelson com Elza, o Jofre e o Nelsinho, que contaram ao Rui, o Rui publicou, né, que realmente a mãe deles foi ao apartamento onde o Nelson Rodrigues se encontrava com a Nonoca Bruno, para dizer que se ele ficasse com a Nonoca e não com ela ia ser jogada daquela janela com os dois filhos. As netas de Nonoca e os filhos do Nelson confirmaram a história, e o Rui a conta com aquela forma sempre engraçada dele no Dois Dedos de Prosa do nosso canal. Então, como eu já falei para vocês, o Neumann Entrevista desta semana, a partir de amanhã, vai ser com o Coronel Zé Vicente da Silva Filho, da PM de São Paulo, e o Dois Dedos de Prosa, eu não falei ainda, mas vou falar agora, é com Oswaldo Mendes. Oswaldo Mendes é jornalista, escreveu uma biografia brilhante sobre o Plínio Marcos, já está esgotada aí, está em cartaz no Teatro do Museu de Arte de São Paulo com a peça O Dilema de um Médico, um clássico do George Bernard Shaw, um irlandês genial, que, aliás, por falar em Rui Castro, o Rui fez uma coluna na Folha só com frases famosas frases do Shaw, a respeito, inclusive, dessa montagem, dessa peça, que vai se prolongar, a sua temporada vai se prolongar até o fim de abril, e eu aviso a você, vai lá, o texto é espetacular, você vai se divertir muito, antes de ir, né, ou então depois de ir, né, veja o Dois Dedos de Prosa que eu vou fazer com Oswaldo Mendes, que eu conheci quando ele trabalhava no Última Hora e eu trabalhava na Folha, e os dois jornais na época pertenciam ao Otávio Frias de Oliveira e funcionavam, as redações funcionavam em prédios vizinhos. Somos desde então queridos amigos, e é como querido amigo que ele comparece, e eu faço propaganda da peça dele, que é espetacular, você não pode perder. Bom, você sabe que no fim de semana temos sábado Neumann Entrevista, domingo o Dois Dedos de Prosa, e eu volto na segunda com o vídeo nosso de cada dia, né? Então, tchau, em pé.